Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de novembro, são 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos notícias boas e ruins da linha de frente, tá? Do lado ruim, infelizmente, os russos conseguiram avançar minimamente, é verdade, mas avançaram, tomaram o vilarejo de Ozarianivka, próximo a Bakhmut. É um vilarejo pequeno, a mudança, como eu falei, da linha de frente é muito pequena, mas de fato isso mostra uma novidade na região e isso pode comprometer a posição ucraniana em Bakhmut. E no lado positivo, os ucranianos tomaram a floresta do lado de Novoselivka, lá próximo a Svatov, em Luhansk, né? Tomar essa floresta é muito importante porque vai permitir o ataque a Kuzemivka, e a partir daí se abre uma avenida até Svatov. Os ucranianos vão poder atacar diretamente a cidade, né? A situação em Belarus está cada vez mais estranha. Eu falei no vídeo de ontem que morreu um ministro lá do Lukashenko, né? Suspeitava-se que ele tenha morrido de causas naturais, mas agora está se falando em envenenamento dele. E mais do que isso seria um alerta para o Lukashenko, um recado dos russos, né? A Rússia estaria inclusive se preparando para matar Lukashenko e forçar a entrada de Belarus nessa guerra. Vamos entender esse assunto em detalhes, esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Foi Roubado Faz o L, Bob Dias e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente continua naquela situação, muita lama, temperatura esfriando, a situação na linha de frente difícil de avanço de qualquer lado. Mas sim, ontem nós tivemos dois avanços, um de cada lado, e vamos começar falando sobre a notícia ruim. Aqui em Bakhmut, né, existe esse grande ataque russo a Bakhmut, que já dura muito tempo. Os russos não conseguem avançar, porque os ucranianos estão muito bem posicionados aqui, mas os russos tomaram esse pequeno vilarejo aqui, ó, de Ozarianivka, é esse vilarejozinho aqui, né? E com isso eles comprometem essa outra cidade daqui e podem, em sequência, chegar até Bakhmut, que é aqui em cima, né? Essa linha de trem aqui, o fato deles terem cortado a linha de trem não faz assim tanta diferença, porque no final das contas essa linha já não era usada pelos ucranianos de qualquer forma, ela já estava muito próxima da linha de frente, então já não estava sendo usada, né? Mas o importante aqui é justamente desestabilizar essa defesa ucraniana na região, o que pode levar a uma nova forma de atacar Bakhmut aqui pelo sul, né? A gente tem visto que os russos têm tentado seguidamente atacar através de Opytne e Ivanhard aqui pelo sul, e também a ligação direta aqui para chegar a Bakhmut. Aqui eles estão indo um pouco mais longe, uma vez que não estão conseguindo ali por perto, talvez eles consigam contornar aqui mais adentro, né? Por enquanto é um avanço muito pequeno, tá? Tem aqui as provas de que eles tomaram a cidade, o Igor Girkin traz aqui pra gente evidências de que os russos já estão ali na cidade, então isso é problemático, é uma coisa séria, mas assim, ainda é muito pouco, né? Principalmente se você considerar que os russos estão tentando tomar Bakhmut há meses já, e não conseguem andar de forma alguma, né? Mas avançaram alguma coisa, o que é, como eu disse, preocupante. Bom, e do lado ucraniano nós temos também notícias boas, é muito pouca coisa também, mas é um avanço estratégico mais sério, né? Aqui em Novoselivka, só para vocês situarem, Svatov já está logo aqui embaixo, né? Novoselivka está aqui, essa cidade já está na mão dos ucranianos. Lembra que esse mapa aqui ele demora um pouco a atualizar, né? Tanto lá em Ozarianivka ainda estava nas mãos ucranianas e já está com os russos agora, e Novoselivka já está na mão dos ucranianos já, né? E o grande objetivo dos ucranianos é atacar Kuzemivka, para depois tomar Krivoshivka, e tomadas essas duas cidades aqui, se abre um caminho rápido para Svatov, porque essas outras vilas aqui são muito pequenas, então não fazem muita diferença, né? Uma vez tomadas essas duas cidades, fica aberto aqui o avanço ucraniano para cá. Mas qual que é o problema? Os ucranianos estão aqui, mas para atacar Kuzemivka, o problema que eles têm é justamente essa pequena floresta que tem aqui, que
permite que, ela está na mão dos russos, né, ela permitiria que os russos avancem contra o flanco desse eventual ataque, né. O Reporting from Ukraine, que é um canal do YouTube aqui que eu sempre uso como referência, recomendo que vocês se inscrevam lá, assistam o vídeo dele inteiro, ele descreve em muitos detalhes esse processo mais operacional, né, mais tático, né. Ele está falando justamente sobre isso, sobre a questão aqui da resistência russa aqui e da floresta que fica logo em cima, né. E a questão é que, de fato, os ucranianos tomaram a floresta, tá vendo? A floresta já está em mão dos ucranianos, o que permite com facilidade que os ucranianos façam essa tomada agora de Kuzemivka e eventualmente abram essa frente aqui para chegar em Svatov, né? Então, como eu estou falando, a floresta já está nas mãos dos ucranianos, eles ainda estão tentando limpar a floresta, porque a floresta ainda está cheia de minas e explosivos e coisa e tal, mas tão logo aconteça isso, eles devem abrir toda uma porta aqui para atacar Kuzemivka. Os russos em Kuzemivka, em troca, tentaram atacar Novoselivka, mas não conseguiram avançar muita coisa, já foram repelidos pelos ucranianos aqui, né? Então a posição tática ucraniana aqui, de novo, também foi um ganho mínimo, tal como o ganho dos russos lá atrás foi mínimo, esse aqui também foi mínimo, mas é aquele negócio, é um ganho que pode abrir portas para o avanço aqui mais adiante, né? Bom, além dessas duas pequenas mudanças na linha de frente, não temos nenhuma outra mudança significativa, o que, mais uma vez, não quer dizer que não exista muita guerra, muita briga, muita gente morrendo. Infelizmente, continua a batalha com muita força na linha de frente toda, né? Uma outra notícia ruim é que os russos já estão preparando o próximo bombardeio da Ucrânia, né? Aqueles bombardeios que os russos fazem a cada 7 ou 10 dias para destruir infraestrutura de água, luz, etc. Então os russos já estão preparando para fazer mais uma vez um novo bombardeio desse tipo, infelizmente, né? Parece que, além disso, um navio com 8 mísseis calibre está sendo preparado no Mar Negro também para participar. Está sendo esperado que isso aconteça ou hoje no final do dia, ou amanhã, enfim, nos próximos dias é o que tem acontecido tradicionalmente, né? Entre 7 e 10 dias os russos fazem esse ataque contra alvos civis ucranianos, que são ataques, como a gente explicou, que não mudam em nada a situação militar, apenas prejudicam a população civil. É um crime de guerra, evidentemente isso, um absurdo completo, um terrorismo puro, mas de qualquer forma não deixa de ser um ataque bastante grave, né? Mais um ataque em Donetsk, né? Lembra que ontem a gente falou que os ucranianos atacaram vários pontos de Donetsk, vários postos de comando e controle, depósitos de munição, e aqui agora um depósito de óleo em Donetsk, né? Mais um que foi atacado agora. Isso daqui é um balanço da semana, né, dos ataques ucranianos em várias posições aqui. Então dá para ver que os ucranianos atingiram, deixa eu tirar rapidinho minha cara daqui, os ucranianos atingiram várias posições aqui no sul do Oblast de Kherson, né, atingindo posições russas aqui, também próximo a Nova Kakhovka. Ainda falta muita coisa para liberar isso daqui. Também aqui próximo à usina de Enerhodar, teve vários bombardeios aqui para limpar depósitos russos na região. E aqui em Melitopol, Tokmak, também em Donetsk, né, como a gente viu, Donetsk está sendo alvo recentemente, né? E aqui próximo a Luhansk também houve ataques ucranianos aqui, porque Luhansk está se tornando um grande hub dos russos para armamento e munição. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Também próximo aqui no frente, aqui em Svatov, a Ucrânia continua com essa grande campanha para dificultar a logística russa aqui na região, né? E Luhansk é um caso particularmente crítico, né? O Defimon ele faz uma thread sobre isso aqui, falando a quantidade enorme de equipamentos e hubs de suprimentos que está havendo exatamente na região de Luhansk. Por quê? Porque se você pegar o alcance dos HIMARS, você vê que justamente é um pouquinho antes da capacidade. Ou seja, Luhansk é uma cidade grande, é a capital do Oblast de Luhansk, que, segundo a Rússia, se separou da Ucrânia, formando a, entre aspas, República Separatista de Luhansk.
entre aspas, porque a gente sabe que isso não existe, isso é só tropa russa que invadiu mesmo a região ali, né? Mas enfim, é uma cidade muito grande e está se tornando esse grande hub de munição e suprimento para as tropas russas na região. Em algum momento a Ucrânia vai ter que lidar com isso daqui. Existem duas possibilidades para isso acontecer. Uma delas é a Ucrânia retomar essa parte norte aqui de Luhansk inteira, que pode parecer muito difícil, né, porque é muito terreno aqui, mas na verdade não é tão difícil assim. Os russos têm essa linha de defesa entre Kreminna e Svatov aqui, que é uma linha de defesa muito forte, mas se essa linha for rompida, muito pouca coisa vai sobrar aqui nessa região. É uma região relativamente vazia, agrária, né? Tem Starobilsk, que é a maior cidade dessa região, então seria viável, seria um cenário possível os ucranianos tomarem essa parte toda aqui após a derrubada de Svatov, e aí chegariam em alcance de Luhansk novamente para usar HIMARS aqui, né? Outra alternativa é justamente a questão de armas de mais longo alcance. Tá vendo? Eles estão mostrando aqui, ó, vários locais que são hubs logísticos dos russos. Eles estão usando uma área próxima da mina de carvão que tem lá. Um monte de tropa russa, de caminhão, de usinas, locais para consertar tanques e consertar caminhões russos. Então, realmente, esse é um ponto crítico aqui, né? E como ele fala, os HIMARS estão fora do alcance, né? Por este mapa aqui, dá para ver que houve alguma coisa atingida aqui próximo, mas não chegou a propriamente ir até Luhansk, né? Até onde ele está mencionando aqui sobre esse hub de logística, né? E aí a grande alternativa seria justamente você ter um míssil de mais longo alcance. Essa seria a outra alternativa. A alternativa 1 seria tomar a parte norte aqui, isso está nos planos ucranianos, mas deve demorar um pouco ainda. A outra alternativa seria um míssil de maior alcance. E a gente vai ver que tem sim uma discussão sobre mísseis de mais longo alcance para a Ucrânia, mas vamos falar sobre isso mais adiante, né? O Mark Hertling faz uma thread aqui falando sobre a dificuldade que seria para a Ucrânia avançar em dois frontes ao mesmo tempo, né? Porque tem gente sugerindo que a Ucrânia não apenas mantenha o momento contra os russos ali no Donbás, particularmente em Luhansk, em Svatov, e ao mesmo tempo continue o fronte lá em Kherson, avançando sobre o rio e avançando em direção a Melitopol aqui, né? Ou seja, seria manter essa fronte de avanço por aqui e por aqui também atravessando o rio, né? E a visão dele é muito difícil porque você tem obstáculos grandes dos dois lados, né? Você tem guerra de trincheira lá em Luhansk, isso é verdade, né? Essas cidades todas que a gente está vendo lá, ele faz um apanhado de guerras de trincheira, né? De como é que você avança numa guerra de trincheira, que é realmente complicado. E do lado de Kherson, ele lembra que o rio de Dnipro é um problema realmente para os ucranianos. Para atravessar esse rio não é algo simples do ponto de vista da logística militar, né? Não há uma forma simples de transportar grandes quantidades. Você consegue transportar pequenas quantidades, mas pequenas quantidades você não consegue fazer grandes avanços nessa região aqui, né? E ele também traz exemplos aqui de pontes que tiveram que ser construídas justamente para permitir avanços nessa situação. Não é algo que dê para se fazer rápido, avançar dos dois lados, né? É curioso, ele nessa thread dele, ele não menciona uma possibilidade muito mais razoável, que seria justamente o avanço a partir daqui de Zaporizhia, né? Em Zaporizhia dá para chegar a Melitopol muito mais rápido do que a partir daqui. E é aquilo que eu falo para vocês, é um fato que os ucranianos estão vindo aqui na península de Kiburni, né? Mas esse avanço ucraniano aqui muito provavelmente é apenas para manter a atenção das tropas russas aqui. O muito mais simples seria eles virem por aqui atacando Melitopol e de lá para cá, né? Se a Ucrânia tem a capacidade ou não de avançar nesses dois frontes, a gente não sabe, né? O exército ucraniano não vai revelar esse tipo de plano, esse tipo de coisa é muito melhor ser feito em segredo, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele traz uma atualização muito interessante aqui sobre todos os pontos de concentração de tropas dos russos
ali na região de Kherson, né? Um mapa bem detalhado aqui com cada pontozinho, onde tem fortificação defensiva russa e coisa e tal. Dá para ver que é uma quantidade muito grande de posições defensivas aqui. E o que ele tira dessa história, né? Ele coloca aqui que ele não sabe se realmente os ucranianos pretendem atravessar o rio de Dnipro e continuar o avanço. Eles não sabem se os ucranianos sequer têm capacidade de fazer isso, mas o que ele sabe com certeza é que os russos acham que os ucranianos têm essa capacidade e vão fazer isso, né? Daí toda essa defesa nessa região aqui. Dá para ver aqui várias trincheiras e posições defensivas em vários lugares ali que não justificariam os russos fazerem tudo isso se eles estivessem confiando plenamente na defesa do rio de Dnipro, né? A gente já mencionou aqui, realmente faz sentido os ucranianos avançarem aqui. A questão é como? Como é que eles conseguiriam passar para outra margem do rio de forma simples, de forma tranquila, né? Teria que estabelecer uma ponte ali muito forte, uma coisa muito grande para permitir esse tipo de coisa. Restaurar a ponte de Antonivka, ali próxima a Kherson, seria muito complicado. É uma ponte muito grande, ela foi totalmente destruída, então seria realmente muito complicado agora fazer isso. Em Nova Kakhovka, a situação seja mais simples, né? Lembra que os russos destruíram dois arcos aqui da ponte que passa sobre a represa de Nova Kakhovka, mas ali é possível você criar um pontão temporário de aço ali, fazer uma estrutura temporária e atravessar nessa região. Não é uma coisa totalmente impossível de se fazer, não, né? É lógico, tem que tomar todo um cuidado aí, porque lembra, aqui em Nova Kakhovka ainda tem muitos russos por aqui, né? Embora a gente tenha a notícia que os colaboradores, ou seja, as pessoas pró-Rússia que viviam em Nova Kakhovka saíram da cidade e foram evacuadas da cidade, né? Vamos ver o que acontece ali, né? De qualquer forma, o Instituto para o Estudo da Guerra mostra aqui todas as fortificações e coloca que realmente as fortificações russas foram criadas em vários locais aqui, mas ele aponta uma situação bastante crítica, né? Que essas fortificações elas são basicamente defendendo as principais estradas da região. Então, talvez os russos estivessem pensando justamente nesse momento que a gente está agora, que você tem a temporada da lama lá na Ucrânia, então é muito difícil você fazer qualquer avanço fora de estradas, né? Na estrada você consegue caminhar bem, mas fora da estrada, mesmo com tanques, com esteira, coisa e tal, é muita lama, você não consegue caminhar. Mas muito em breve, no inverno, você já vai ter o solo congelado, então já vai ser possível você avançar pelos campos. Então, olha aqui, as posições defensivas russas são otimizadas para defender forças ucranianas tentando avançar em estradas, ou seja, em linhas de comunicação claras, né? Ao contrário ao invés de ir em cross-country, ou seja, pelo campo aberto, né? Fora de estradas, né? Então, no final das contas, elas são suscetíveis a esse tipo de coisa. Como os ucranianos podem ir pelo campo, eles não vão ter dificuldade de sobrepor essas posições defensivas, né? Algumas chegam a ser bem grandes aqui, tá vendo? Aqui, olha só, botaram um monte de dente de dragão, apesar de que, como a gente já viu, isso daqui não resolve nada, o tanque passa por cima fácil. Tem trincheiras cavadas aqui também, dá para ver que realmente é uma posição defensiva significativa por aqui, né? Isso pode indicar que as forças russas estão mais planejando atrasar, né, diminuir a velocidade do avanço ucraniano do que, de fato, parar esse avanço ucraniano na margem leste do Dnipro, né? É aquele negócio, não dá para saber se, de fato, a Ucrânia vai fazer esse avanço em direção à margem leste ou não vai, ou está planejando mais para frente, mas o fato é que certamente os russos acham que os ucranianos vão fazer isso, né? Bom, algumas pessoas têm falado aí sobre uma alternativa estilo Bósnia para a resolução dessa guerra. Qual que foi a negociação que foi feita na Bósnia e que, como os ucranianos já estão falando aqui, não vamos aceitar esse tipo de coisa na Ucrânia, né?
Qual que era o problema da Bósnia? A Bósnia é esse país aqui, né, Bósnia e Herzegovina, que fica próximo à Sérvia, né? E houve uma grande guerra de separação da Bósnia da Sérvia, e a grande questão é essa região leste aqui da Bósnia, né, onde tem uma presença sérvia maior aqui, né? E os bósnios estavam na ofensiva, os sérvios tinham tomado uma boa parte do território bósnio, mas os bósnios estavam na ofensiva e iriam retomar boa parte do território, quando então houve a pressão pela negociação da paz, né? E aí foi dada à Bósnia duas opções: ou ela entregava o território reclamado pela Sérvia, que deixava com a Sérvia o território que estava ocupado no momento da guerra, ou ela aceitava uma solução que foi a que ela acabou aceitando no final, de ter a sua integridade territorial completa, porém dando um poder acima do normal para os rebeldes nessa região aqui, a chamada República Srpska. Eu não sei como é que se pronuncia isso. Que é uma região aqui que queria autonomia, que tem muitos sérvios ali, uma situação um pouco mais séria do que é no caso do Donbás, né? O Donbás não é que tenha muito russo ali, a língua russa é comum naquela região, justamente pela proximidade com a Rússia, mas não tem povos russos ali, né? Agora, aqui você tem muitos sérvios nessa região, então essa era a proposta. O presidente da Bósnia na época, ele aceitou essa proposta, ou seja, ele recuperou as áreas todas que estavam controladas pela Sérvia, a Sérvia cedeu essas áreas, mas em troca, essa região aqui, agora ela tem poder de veto no governo russo. Então o que acontece? Você tem um parlamento que tem deputados de todas as regiões da Bósnia, mas esse parlamento que tem nessa região pode vetar qualquer coisa aprovada por esse parlamento do país inteiro. Então, isso gerou uma série de problemas, porque eles sabotam abertamente o país como um todo, porque são, na verdade, pessoas guiadas ali pela Sérvia, né? São pessoas que não querem a autonomia da Bósnia, querem que a Bósnia se integre à Sérvia novamente. Então, essa é a questão toda, isso que está sendo proposto para a Ucrânia e que não vai ser aceito pela Ucrânia, mas justamente esse artigo aqui da Al Jazeera explica por que a Ucrânia não deveria aceitar esse tipo de paz, né? Ou seja, envolveria a Ucrânia retomar sua integridade territorial total, mas, por exemplo, Donbás ter um parlamento próprio com poderes de veto sobre o parlamento ucraniano. E a essa altura seria muito fácil os russos infiltrarem as pessoas ali na região de Donbás e tentar usar o veto, o poder de veto, para simplesmente sabotar o governo ucraniano em qualquer coisa, né? Então esse é um problema. Não tem muita preocupação, porque os ucranianos não vão aceitar isso, tá? Mas só para a gente saber, existe essa história da Bósnia e que algumas pessoas estão propondo. A gente chegou a falar ontem, né, lá o Arestovich mencionou que um ministro de Belarus morreu repentinamente. O Vladimir Makey, ele teve um ataque cardíaco ou uma morte súbita qualquer. E o Arestovich falou que isso não parece nada de estranho e coisa e tal, mas agora, de ontem para hoje, surgiram algumas evidências aí estranhas, né? Aqui o observador lá de Portugal traz a informação de que ele teria discutido um plano de paz na Ucrânia. Ele morreu um dia depois de ter se encontrado com o Papa e com outras pessoas que estariam planejando algum acordo de paz e coisa e tal. Mas vocês sabem, esse negócio de acordo de paz não tem muita força, não tem como sair nada nesse sentido, né? Agora, a questão toda é que depois da morte misteriosa dos ministros, desse ministro, o Lukashenko está apertando a segurança. Por quê? Porque existem algumas pessoas dizendo que foi envenenamento, que ele morreu envenenado. E, de fato, o Lukashenko ordenou a troca de todos os seus cozinheiros, servos, né, o pessoal que cuida lá da casa, lá do palácio, lá de Belarus, depois da morte desse ministro de Relações Estrangeiras, né? Agora, a questão toda é: quem que teria matado esse ministro, né? Porque esse ministro, ele parece que era, dentro do governo de Belarus, o cara que tinha maior relação
com o Ocidente, né? Belarus, vocês sabem, é dirigido pelo Lukashenko, é esse país aqui em cima, né, que é aliado dos russos. Então o Lukashenko é um aliado do Putin e coisa e tal, só que desde o início dessa guerra, o Putin tem pedido ou tem forçado Belarus a entrar na guerra, né? E Belarus não quer entrar nessa guerra por vários motivos, sendo o principal deles que o governo lá já está muito fraco. Então ele sabe que se entrar nessa guerra, o mais certo é ele acabar levando um golpe de Estado e caindo, né, o Lukashenko. Então o Lukashenko não quer entrar nessa guerra. Mas seria muito importante para a Rússia. Por quê? Primeiro porque a Rússia está com falta de pessoal capacitado, de pessoas profissionais do exército, né? Isso poderia ajudar, você tem todo um novo exército ali, embora o exército de Belarus seja pequeno, não é uma coisa significativa, mas já ajudaria alguma coisa no esforço russo. E além disso, no fronte diplomático, né? Porque diria que agora é uma guerra de 2 países contra a Ucrânia, né? Enfim, tem algum peso diplomático nisso daí. É aquilo que eu falei, por decisão de Belarus, eles não vão entrar na guerra. Lukashenko não vai entrar nessa guerra. Mas a pressão está subindo, né? Ou seja, a Rússia, vocês sabem, esse pessoal lá dentro se acerta, eles são mafiosos, né? Então matar envenenado e coisa e tal, isso é a coisa mais normal do mundo. Inclusive, existem a suspeita de que há um plano para matar o Lukashenko para que assuma o general Stanislav Zals, que daí ele renderia o exército de Belarus para o Putin e permitiria, assim, Belarus entrar nessa guerra dessa forma. Então, ou seja, vamos entender esse contexto aqui, né? Existe um plano do Putin para matar o Lukashenko e daí forçar e colocar no lugar o general Stanislav Zals, que é pró-Rússia, é mais pró-Rússia ainda do que o Lukashenko, e ele aceitaria botar o exército ucraniano sob comando russo e entrar nessa guerra. Então, muito provavelmente, o que a gente viu aqui com essa morte do ministro de Belarus, né, foi justamente um recado para o Lukashenko. Lukashenko, toma cuidado aí que a gente planeja, se você não entrar nessa guerra como o Putin quer, a gente vai dar um jeito de entrar nessa guerra sem você, tirar você do caminho e fazer Belarus entrar nessa guerra de qualquer forma, né? Então, é uma situação delicada isso daí, eu não descarto essa possibilidade, me parece algo típico de mafioso, então é algo que é perfeitamente possível os russos estarem planejando. Vamos aguardar o que desencadeia aqui dessa vinda de Belarus, né? Em termos de armamento, como a gente mencionou, o Brimstone 2 já foi enviado pela Inglaterra, né, pelos ingleses, já está sendo usado pelos ucranianos na linha de batalha e está sendo crucial para parar o avanço russo. É um míssil que tem um alcance maior e isso tem se mostrado bastante útil lá para os ucranianos, né? Um alcance maior, mas não um alcance maior que o HIMARS, por exemplo. São mísseis com características diferentes. Mas a notícia interessante é que parece que o Pentágono está considerando mandar para a Ucrânia mísseis com alcance de 160 quilômetros, né, ou 100 milhas, que seriam mísseis que podem ser usados na mesma plataforma do HIMARS, mas é um tipo de míssil totalmente novo, um míssil chamado GLSDB. GLSDB tem uma imagem dele aqui, eu não sei se essa imagem é real, tá? Mas teria um alcance Ground Launched Small Diameter Bomb, então uma bomba de pequeno diâmetro que pode ser lançada pelo foguete do HIMARS, né? Então, lembra, qual que é a questão? Os ucranianos querem o ATACMS. O ATACMS tem alcance até 300 km. Qual que é o problema? Por que os Estados Unidos não mandam o ATACMS? O principal, porém, é que o ATACMS é uma bomba maior, ele é um míssil maior, um foguete maior, né? Então ele é mais facilmente interceptado pelos sistemas antiaéreos russos. Então os Estados Unidos temem que esse tipo de míssil não ajudaria tanto a Ucrânia, porque a grande vantagem do HIMARS que os ucranianos estão usando é justamente como são mísseis pequenos, com muita precisão, como o foguete é pequeno de precisão muito grande, eles passam pela defesa antiaérea russa com muita facilidade, por serem pequenos. O ATACMS não teria essa facilidade. Esse míssil aqui justamente teria
teria esse compromisso entre as duas situações, né? Seria uma bomba de diâmetro menor, então justamente para caber nesse perfil, e lançada por foguete, né? E teria, aqui está falando 150 quilômetros, mas se é 100 milhas é 160 quilômetros, né? Enfim, um alcance maior, né? A questão toda, além disso, os americanos estão discutindo a questão de aumentar a produção de cartuchos e munições para os ucranianos, né? Principalmente de obuses 155, né? O que eles estão fazendo agora, a ideia deles agora é licenciar a produção desse tipo de obus. Obus é o cartucho, né? A munição do obuseiro, né? Da arma que atira. Enfim, essa munição ela só é feita hoje por indústrias militares americanas. Eles estão pensando como forma de agilizar isso, de atender a demanda ucraniana, licenciar isso para indústrias bélicas privadas nos Estados Unidos, né? Aí eles conseguiriam produzir uma quantidade muito grande, como tem uma demanda muito grande disso no momento, conseguiriam vender muito disso daí, né? Então isso resolveria o problema da eventual falta de munição que pode acometer a Ucrânia ao longo do ano que vem, né? Já está todo mundo preocupado, lógico que tem que preocupar agora, porque você não pode chegar à conclusão, acabou a munição, né? Não pode chegar nessa conclusão quando você vê que já está diminuindo o ritmo, você já começa o planejamento para como você vai fazer para evitar esse tipo de problema, né? Uma thread interessante aqui do Artuir, que sobre aquela questão que a gente falou no vídeo de ontem, do Ministério da Defesa russo está proibindo a importação de equipamento militar, né? Então a gente mencionou ontem que teve uma reclamação, que o Ministério da Defesa acionou as alfândegas russas para não deixar passar equipamento militar. E aí isso pegou no contrapé os conscritos, que isso criou. Existe na Rússia nesse momento um grande mercado de material militar, por quê? A Rússia faz a mobilização e o pessoal que está sendo mobilizado sabe que está faltando tudo para quem está sendo mobilizado, então o pessoal tende a comprar esse tipo de coisa no mercado, né? E a Rússia não deveria reclamar disso, porque na verdade para ela isso é vantagem. Se um soldado já chega com equipamento comprado, é menos um equipamento que ela vai precisar comprar, né? Ou seja, o cara vai usar isso para proteção dele, né? O que a Rússia tem em estoque, ela pode dar para outras pessoas que não têm condições de comprar. Mas, por algum motivo, eles estão dificultando essa passagem. Daí ele falou que foi estudar esse negócio e disse que o seguinte, no dia 13 de novembro, na verdade, um canal pequeno postou um documento pelo coronel na alfândega aqui entre a China e a Rússia, atestando que estava passando um monte de material, ele estava pedindo autorização para passagem disso daí, né? E nessa carta falava que vários materiais militares estavam passando pela alfândega descritos como equipamento para civil. Então estava dizendo que estava coisa como equipamento para pescaria, ou walkie-talkie de brincadeira e coisa, e na verdade era equipamento militar que estava passando ali, né? Em princípio isso não tem problema, porque como eu falei, o pessoal está pagando os impostos todos lá, está importando, coisa e tal, e isso é bom para a Rússia, porque os soldados já vão armados para o fronte de batalha. Mas logo depois disso, vários canais do Telegram que compram coisas no exterior começaram a ter problemas, né? Até luvas não estavam passando mais. E daí, de fato, parece que o exército russo mandou uma ordem para a alfândega para não permitir a passagem de bens militares que foram ordenados por pessoas ou grupos sem aprovação prévia do Ministério da Defesa. Então, ou seja, o pessoal não estava descumprindo nenhuma lei, não estava fazendo nada ilegal. Você pode dizer que tinha ali a descrição errada na alfândega, mas esse truque é truque velho, e o máximo que a alfândega poderia fazer é aplicar a alíquota de imposto diferente conforme a situação, né? Aí por que isso? Né? E depois disso aconteceu exatamente esse fechamento, né? E ele disse que, olha só, isso aqui é uma mensagem da alfândega russa, né, no canal do Telegram dela. Na importação de bens para operação militar especial, né, que é a guerra da Ucrânia, lá eles chamam de operação militar especial. Atualmente, a alfândega russa, junto com o Ministério da Defesa russa, tomaram medidas adicionais para face à aceleração da importação de bens militares dentro da Rússia, né? A coordenação do suprimento de bens para as necessidades da operação militar especial é feita pelo Ministério da Defesa russo, né?
E quando organizando a organização desse tipo de material, você deve entrar em contato, se você está comprando esse tipo de material, você deve entrar em contato com o Ministério da Defesa russo e pedir uma autorização para isso. Ou seja, passou a ter uma lista de empresas que podem importar equipamentos militares para a Rússia. E se você quer fazer isso, esse pessoal que está lá organizando vaquinha para comprar material para ajudar os russos tem que entrar nessa lista. E botaram um número de telefone errado aqui que você liga, ninguém atende, não tem esse número de telefone, não existe, né? E ninguém sabe como é que faz para entrar nessa lista e coisa e tal, provavelmente é só com corrupção. Aí o mais curioso é isso, por que isso? Por que proibir a entrada de material militar, né? E aí é o que eu falei para vocês no caso anterior, é pela questão da corrupção. É porque esse mercado que tem de venda de equipamentos militares lá na Rússia é muito forte, justamente por quê? Porque o oficial do exército russo rouba o equipamento do próprio almoxarifado do exército, vende no eBay deles lá, no mercado livre deles lá, e aí o pessoal compra, né? E esse militar ganha dinheiro lá no Ministério da Defesa, né? E, só que aí o que está acontecendo? O pessoal está começando a ficar mais esperto. Vou importar, é melhor eu pagar para alguém fora do país e não comprar esse. Então os preços estão caindo, e aí o pessoal não ficou satisfeito. Caramba, a propina não está dando mais todo aquele resultado, vamos proibir a importação. E aí agora o pessoal tem que comprar dentro da Rússia mesmo. Olha que maravilha, não é lindo isso? Realmente é impressionante a grande questão que ele coloca aqui. No final das contas é isso, oficiais do exército russo corruptos querendo ganhar dinheiro, por isso proibiram a importação, né? Estão protegendo a indústria nacional. Sim, e só para terminar, eu vou falar sobre um assunto que não tem muito a ver com nada aqui, mas é que eu não sabia que existia isso. Vocês sabiam que havia um destacamento de cães antitanque soviéticos? Os cães eram treinados pelos soviéticos para correr debaixo do tanque. Quando estava debaixo do tanque, ele estava com uma bomba, tá vendo? Ele está com um coletezinho aqui, que é uma bomba, e aí a bomba explodia e destruía o tanque, né? Lógico, o cachorrinho ia nessa, né? Certamente os cachorros eram treinados antes sem explodir, mas na hora que era para ser usado na frente, realmente acabavam matando os doguinhos, né? E o pior disso é que isso foi efetivo em algumas situações, mas rapidamente o pessoal percebeu que estava se fazendo isso e começaram a matar todos os cachorros em campo de batalha, né? Ou seja, não só sacrificou um monte de doguinhos de forma absurda na guerra, como no final das contas não fez diferença nenhuma, porque os doguinhos começaram a ser mortos antes de conseguirem entrar debaixo do tanque, né? É aquele negócio, no final das contas, uma crueldade danada com os doguinhos. Essa história tá nesse canal aqui, ó, Tank Archives. É um canal pequenininho, mas é interessante essa história. Ele conta bem como é que foi todo esse processo e coisa e tal, o que resultou disso daqui e por que no final não fez diferença nenhuma, a não ser, infelizmente, a morte de um monte de doguinhos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.